Fala piloto, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou piloto de kart há mais de 10 anos e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês quanto custa correr de kart rental hoje em dia. Os preços mudam, os anos passam e acho que vale falar tanto sobre... O vídeo vai ser dividido em duas partes, tanto sobre a primeira parte sobre os custos de pista e a segunda parte sobre os custos com equipamentos que são importantes de você considerar. Não vou me aprofundar nesses itens, mas vou só lembrar todos eles para que você, como piloto, tenha em mente tudo que você precisa ou convém investir na sua carreira como piloto de kart. Então, bora pro vídeo. Então eu fiz essa listinha aqui, com alguns itens aqui. Eu vou percorrer aqui no primeiro bloco os itens de custo de pista que você acaba tendo, caso você, como piloto, queira ir participar de campeonatos, queira avançar como piloto. É importante você ter sempre em mente. Então, os principais custos são as inscrições dos campeonatos, as etapas dos campeonatos, que geralmente é uma etapa por mês, custos com o seu transporte até o kartódromo, gasolina no caso do seu carro, ou moto, enfim, ou se você vai de Uber ou de transporte público, enfim, mas eu considerei um gasto médio aqui. Custo de estacionamento, se você vai de carro também, então foi considerado aqui que a maioria dos pilotos vão de carro, então por isso que eu considerei esse custo aqui. E também o custo de um Gatorade depois da etapa, algo que você come ali depois da etapa ou antes, depende muito do horário da corrida que você vai ter, acaba que você acaba gastando alguma coisa com alimentação. E aí esses custos considerados aí, as etapas, que varia aí de R$200, as inscrições, de R$200 a R$300 as etapas, as inscrições pode ser mais barata, pode ser mais cara, estacionamento também tem um range, então assim, eu considerei valores médios e basicamente, e também considerei que você não mora tão longe do kartódromo, então considerei um gasto aí com transporte nem tão alto nem tão baixo, e aí pensando em tudo isso, você gastaria mais ou menos para um campeonato R$4.400 no ano. Considerando todos esses custos, que dividindo bem por 12 vai dar R$366 por mês. Putz, como que eu economizo com isso? Se você corre em um campeonato grande, às vezes eles têm 3, 4, 5 categorias que correm no mesmo dia. Uma opção é você correr em duas categorias desse mesmo campeonato, né? Eu mesmo comecei esse ano assim, já mudei um pouco a dinâmica, mas eu estava correndo a Light e a Pro, que são duas categorias diferentes de um mesmo campeonato. É uma alternativa porque você economiza com transporte e também com alimentação e também com estacionamento, né? Vai ficar tudo na mesma ida ao kartódromo, né? Com inscrição também, às vezes você economiza, e os campeonatos geralmente, quando você participa, né, de duas categorias, eles costumam fazer um preço melhor para a segunda categoria que você corre, né? Então, enfim, é uma opção aí para economizar. Então esses basicamente são os custos de pista, e aí agora vamos para os custos com equipamentos. Eu vou falar aqui na lista de ordem de prioridade o que você deveria priorizar, principalmente se você ainda não tem nada que faria sentido aí na sua carreira como piloto. Então o primeiro item é o protetor de costelas, é imprescindível para a sua pilotagem, seja em alto ou baixo nível, você precisa para acidentes. Recentemente eu tive 2 acidentes que, graças ao protetor de costelas, eu não quebrei, porque doeu bastante a minha costela. Foram batidas fortes em curvas que eu estava rápido. Uma eu rodei, na verdade eu fui rodado e bateram em mim, e na outra um piloto rodou na minha frente e eu tive muito pouco tempo de reação e acabei batendo nele também. E as duas me machucaram, e se não fosse o protetor de costela, provavelmente eu teria tido uma fratura. Então é imprescindível o protetor de costela, e o custo não é alto, mas é muito importante, porque acontece muito essas batidas. Então de 350 a 450 reais você consegue um bom protetor de costela da Targa, que é uma marca boa para isso. Existem protetores melhores, mais caros, mas assim, não precisa, não é tão necessário assim. Esse aqui já atende muito bem, especialmente falando de kart rental, tá?
Esse é o primeiro item. O segundo item são luvas. O cartódromo oferece luvas para você, pelo menos os que eu conheço oferecem, para você pilotar ali no kart rental. Mas essas luvas não são de boa qualidade, e conforme sua pilotagem vai evoluindo, você vai exigindo mais do seu corpo. E acaba que uma luva boa ajuda você a evitar bolhas nas suas mãos, né? Então, luvas é um item importante. As marcas boas para isso: TS Sports, Corsa, Sparco e Alpine Stars. Eu já tive luva da Corsa, luva da Sparco, já tive problema com as duas, mas ainda assim eu gosto bastante da Sparco. É a luva que eu mais me adaptei. Recomendo que, se você vá comprar, e é a primeira vez que você vai comprar, preferencialmente procure ir numa loja física, experimentar a luva. Ela tem que estar bem justa na sua mão mesmo. Se ela ficar folgada, e aí isso o vendedor vai te instruir ali, te ajudar. Por isso que eu acho bom você ir comprar numa loja física do que, né, você pode comprar online, mas você tem que medir certinho a sua mão, tem um monte de medida ali. Então eu recomendo que você vá na loja para fazer essa compra com qualidade ali, escolher o que for realmente melhor para você, e até pode ser que você consiga algum desconto indo numa loja física. Os valores variam de 350 a 900 reais para luvas. Tem luvas mais caras? Tem, mas não acho necessário, tá? Gastar tanto com luva, tá? O terceiro item, que não é muito caro, mas é importante para a higiene sua, é a balaclava. O cartódromo também oferece, de novo, mas e alguns cartódromos até, se eu não me engano, você pode levar para casa a balaclava. Então pode ser sua balaclava mesmo, mas você não gasta muito, de 50 a 100 reais você consegue uma boa balaclava da Sparco ou da Corsa, e eu acho que compensa bastante, tá? O quarto item, capacete, é o item mais caro disparado que vai existir aqui. Capacete e macacão, né, acho que são os mais caros. Mas falando de tudo que for relacionado ao kart, o capacete vai ser o mais caro. Mas você pode e deve, eu recomendo que você comece com capacete de moto. Então, se você já anda de moto, use seu capacete de moto. Ou se você vai comprar um primeiro capacete, eu comecei com um capacete de moto, que na época eu gastei uns 300 reais, mas esse tipo de capacete nesse valor eu não achei, tá? Os mais acessíveis e adequados que eu confio aqui de capacete é da marca Xceed, XCEED. O primeiro capacete que eu tive, e você vai, pelo que eu vi, os valores são de 700 reais aproximadamente. Também recomendo que você vá numa loja boa para isso, é a Casa do Capacete. Eles têm uma infinidade de capacete lá, e aí você pode ver outras opções, inclusive tem outras marcas mais caras, mas a Xceed é uma boa para você começar, tá? E você vai pagar nesse capacete em torno de 700 reais. Os capacetes de kart são outro universo, e as marcas que eu recomendo são as mais usadas, que é Bell e Arai. E dessas duas marcas você vai gastar de 6 a mais de 10 mil reais, dependendo do que você escolher. Então assim, nem vou me estender muito aqui, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado só sobre capacete, mas é isso, o capacete é caro mesmo, tá? Mas você pode muito bem compensar com um capacete de moto. O próximo item é o macacão. O macacão, você encontra boas opções de 600 até mais de 3 mil reais. Mas a partir de 600 tem macacões de entrada ali também dessa marca Xceed que eu comentei. E tem também macacões da Sparco, Corsa, Alpine Stars e TS Sports. TS Sports você vai achar também preços mais em conta, de 700 reais, algo assim, 800. Indo para Sparco, Corsa, Alpine Stars vai ficar mais caro, mas enfim, são qualidades, né? Eles são mais famosos, inclusive, no ramo do automobilismo, então é assim mesmo, tá? Lastro pessoal também é o próximo item da lista. Lembrando do que eu falei, a prioridade que você deve comprar, tá? O lastro pessoal entra aqui porque se você está competindo, ter um lastro pessoal para o seu peso ficar exatamente no peso da categoria é importante para você ser competitivo na pista.
Existem aqueles lastros de banco, mas eles são mais recomendados para quem é realmente muito leve. Se for o seu caso, é um pouco mais caro, tá? É como se fosse um acolchoado de banco assim, com um peso. Custa 500, 600 reais, você encontra em alguns lugares. Tem gente que manda fazer com algum conhecido, enfim, você também tem essa opção, mas aí eu não sei quanto custa. E tem pesos que você pode pôr na perna, né, que muito piloto usa, eu mesmo uso isso. Que você compra aqueles pezinhos de academia de prender no tornozelo. Na Decathlon, uns 50 reais você compra um parzinho de 1 quilo, tá? Suficiente. Você pode ou pôr na perna, ou você também pode juntar, né, um peso ou dois e pôr embaixo do banco. Se for de 1 quilo, ele não fica muito alto, então não te atrapalha tanto. Você senta em cima. Atrapalha um pouco, tá? Se você puder não usar, melhor, mas às vezes é o caso de pôr. O próximo item é a sapatilha. Porque a sapatilha tem tão no fim, assim, a lista já está acabando, porque meio que daqui para frente já é um pouco mais de mais personalização do que necessidade, tá? Então a sapatilha é meio que o último item de necessidade, vamos dizer assim, para você competir. Mas você pode usar um tênis de solado baixo. Você não precisa de uma sapatilha de kart, porque é mais caro, né? Um tênis, na época eu comecei com um tênis Puma de solado baixo. Mas acaba, às vezes, se você achar uma sapatilha barata, ele não vai ser tão diferente do preço do tênis, né? Sapatilha você vai encontrar no mínimo de 500 reais. Tem coisa mais barata, mas eu não conheço, tá? É marca nova que eu vi. As que eu conheço são de 500 reais a 1.200 reais, que são da Sparco, Corsa, Eico, que é uma marca boa também, Alpine Stars e TS Sports. Daqui para frente é mais personalização, então eu vou passar mais rápido, né? Que é o protetor cervical, que é uma espuma que você pode usar aqui, ou o Hans. Tem alguns pilotos no Renton que não usam, inclusive pilotos muito bons, tá? Pilotos que são campeões brasileiros, etc. Então não é um item assim tão necessário. O Hans é muito caro, próximo de 2.000 reais, e aquele protetor que é uma espuma, ele é mais barato, em torno de 200 reais, mas às vezes é difícil de achar. Pelo menos nas minhas buscas não foi tão fácil de achar. Eu achei mais o Hans, tá? Que é caríssimo. Um relógio é importante com cronômetro para você, caso esteja em provas de endurance, mas se você não vai correr prova de endurance, não é necessário. Mas prova de endurance ou mini endurance, quando você precisa fazer aquelas paradas para trocar de kart, etc., você vai precisar cronometrar a sua volta de parada. Então, e aí é barato, tá? 200 reais, quer dizer, eu vi coisa de 30 reais, 100 reais, aí depende. Tem o Micron ou Alfano, que é para telemetria, que também tem pilotos, bastante piloto aqui na Granja especialmente usando, mas eu não uso, muito piloto não usa também, piloto bom não usa, muito piloto que é campeão não usa, então assim, é um item caríssimo, mais de 5.000 reais. Que eu não acho que compensa, tá? Ajuda muito na sua pilotagem, para você ver o tempo de volta. Às vezes você está numa prova com muito kart, você não está vendo o seu tempo no placar, então ali vai te ajudar. Você vê se o piloto de trás está se aproximando ou não. Dependendo do que você comprar, tem muita tecnologia ali para te ajudar, mas não é tão necessário, tá? E tem também um aplicativo de celular que chama My Spotter, que faz isso também. E aí é um pouco mais barato, você precisa só comprar um suporte para o seu celular e prender no volante. É bem mais barato, na verdade, acho que tudo você vai gastar uns 400 reais. Mas, enfim. E daí pra frente é personalização do seu capacete. Viseira, pintura, aquele spoiler atrás, enfim. Tudo isso é muito mais caro. Eu não vou entrar no detalhe também para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, resumindo tudo isso, o mínimo que você precisa, né, para ter segurança e ser mais competitivo na pista, eu coloquei protetor de costelas, luvas, capacete, macacão, um lastro pessoal é importante e é barato, balaclava, falei, né? Protetor de costela, luvas, balaclava, capacete, macacão, o lastro e a sapatilha. Esse é o mínimo completão
Lembrando que a sapatilha pode ser o tênis de solado baixo. Tudo isso junto de uma boa qualidade, mas não a melhor qualidade, né? Você vai gastar no mínimo R$ 2.650, pelas minhas pesquisas, no mínimo, tá? Lembrando que isso pode ser parcelado, você pode comprar aos poucos, você não precisa comprar tudo de uma vez, né? Então, assim, juntando com o que eu falei lá em cima, de R$ 366 por mês, e você parcela isso, as compras no mês, né? Não fica tão pesado para você ter um equipamento mínimo ali para começar a competir, tá? Já se você vai para o médio, né, um nível médio aí, onde você tem mais qualidade no que importa. Então o que você vai ter melhor? Você vai ter uma luva melhor, um capacete de kart mesmo, que aí vai ficar caro, mas puta, é melhor, é um capacete mais leve, a viseira é mais grossa, então quando fica voando sujeira da pista, isso protege você. É seu capacete de kart, você vai entender isso quando você comprar, que você tem um amor por aquilo ali que é bizarro. Se você gosta de corrida, você vai entender isso. Um macacão mais robusto, né, mais personalizado talvez, enfim. E uma sapatilha de kart mesmo, não mais o tênis de solado baixo. Isso daí, como adiciona o capacete, fica mais caro, né? Então, aí isso a gente vai estar falando de 9 a 10 mil reais para você ter tudo isso de uma qualidade um pouquinho melhor. Lembrando das outras coisas que você já comprou no básico. Então, protetor de costela você já comprou no básico, a balaclava você já comprou, o lastro você já comprou. Então é só adicionando um pouco aí dessas coisas, vai dar mais ou menos esses 10 mil reais, tá? Agora, se for pro top mesmo, vamos personalizar capacete, fazer pintura, cromada, enfim. Pôr viseira espelhada no capacete e tudo mais. Aí você vai gastar, porque aí vou adicionar o Hans também, adicionar o cronômetro para você poder correr endurance, fazer aquele spoiler para personalizar seu capacete também, enfim, se adicionar tudo isso, mais a pintura e a viseira espelhada, a gente está falando de 16 a 20 mil reais, tá? Como que eu fiz? Eu comecei com o básico, tá? Capacete de moto, macacão, eu lembro que eu gastei R$200 no meu primeiro macacão. O capacete eu gastei R$300, a luva acho que não deu nem R$100 a que eu tinha no início. E fui pra pista. Na época, protetor de costela eu tinha também, foi acho que na época uns R$200, enfim, tudo subiu de preço, mas eu ia com tênis de solado baixo, esse tênis Puma que eu comentei. E com o tempo, eu fui comprei um macacão melhor, que é o que eu uso até hoje, da Sparco, excelente. Aí depois comprei o capacete, aí depois fiz a pintura, aí depois fui indo, troquei a luva, e assim foi, né? Aos poucos mesmo, é muito dinheiro envolvido, mas você não precisa ir pro mais top, nem recomendo que você vá pro mais top logo de cara, tá? É melhor você ir melhorando sua pilotagem, ganhando experiência, e conforme os anos vão passando, também com a ajuda de Deus, todos nós ganhamos mais, e aí temos mais condição de investir nesse esporte maravilhoso que a gente gosta. Bom, é tudo isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se ficou alguma dúvida, se quiser que eu aprofunde mais em algum detalhe aqui, dá para aprofundar em cada um desses, tá? Mas eu não me aprofundei justamente para o vídeo não ficar tão gigante, e para você ter uma noção do valor que é correr de kart aqui no Brasil. Espero que tenha gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que falta, o que você quer ver eu falando aqui sobre kart, que eu vou adorar ter você aqui comigo. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!